Pessoal, novamente, graças a Deus, aqui a gente com mais um episódio do podcast Super Empreendedor. Hoje nós estamos aqui com Netos da barbearia, a barbearia Sulten, né? Vamos bater um papo com ele vai nos falar aqui como é que ele chegou até esse ponto da barbearia, como é que isso está, por qual dificuldade que ele passou, enfim. Sempre essas dicas de um super empreendedor que vai estar aqui, que deu certo, mas que passou por perrengue também, como todo mundo, e ele vai estar aqui nos falando aqui. Neto, e hoje nós estamos na mesa aqui com a Elida Barroso e também o Deusimar Rodrigues. Vamos começar a sabatina aqui com o nosso amigo. É só um bate-papo, né, meu amigo? Fala, Deusimar. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje em plena terça-feira, dia 4 de agosto de 2026, com os apresentadores Elida Barroso, Beto Almeida e pode me chamar de Mazinho ou Deusimar Rodrigues. E hoje nós temos uma ilustre presença aqui de um empreendedor que começou do zero e hoje ele está lá em cima, já tem algumas unidades aí pretendendo abrir mais outras unidades no ramo de barbearia. Nosso amigo Netos da Sulten Barbearia. É lá, pessoal, que eu estou tratando o meu pelo, bacana. Inclusive, se eu não mandar um abraço para uma das melhores atendentes que ele tem lá, ela me mata, Netos. Mandar um abraço aqui, com grande respeito, a competência dessa profissional, a Tavares. A Tavares, que eu tô sabendo que ela tirou o número 1 aí, de melhor atendente aí, depois o Neto vai falar como é que ele faz essa escolha aí, dos melhores do mês, viu? Cada barbearia tem seu jeito de se trabalhar. Ela disse que vai pagar uma rodada de cerveja para todo mundo que tiver lá. Quem paga é o Neto. É o Neto que paga. Inclusive ontem a gente já teve boliche e rodízio de pizza para comemorar. Olha aí. Fomos traídos. Olha, essas estratégias, viu, Beto? Eu já percebi que esse cara realmente ele é um empreendedor, ele é um super empreendedor. Viu, Elida? Essas estratégias que ele utiliza, que nós vamos explorar ao máximo aqui, porque de várias barbearias que eu frequento, que eu vou por aí, eu gosto de fazer amizade com donos de barbearia. Graças a Deus eu tenho, aonde eu chego, sou bem tratado. Para ele ter desconto. Né? Lógico, né? A gente tem que ter as portas abertas em todos os lugares que a gente vai, né? E o Neto, ele, além de ser um super empreendedor, em termos de ser patrão, dono do negócio dele, ele tem outras áreas que ele atua. Ele atua como a área de mentoria, treinamentos. Eu pesquisei um pouco da vida dele, sabe, com os colaboradores dele. Então a gente tem que ir lá pesquisar, né, para saber um pouco. Mesmo. Daqui a pouco eu quero que ele fale um pouco de tudo disso. Eu vou passar a palavra para ela, da nossa mentoria aqui no RH, que ela já mexeu um pouco contigo atualmente aí. Muito bom, vamos lá. Fazer hipnose não, mas sempre temos uma pessoa que trabalha nessa área, a área da beleza, o cuidado. Isso. Por muitos anos, os homens eles ficaram numa posição somente de observar as mulheres, né? E os poucos homens que cuidavam de um aspecto mais detalhado, mais entregue, eu diria Mas eu não assim, duvido que eles esses eram muito homens criticados. faziam esse banheiro muito trancado. criticado, mas receberam vários nomes, não é? Sim, Lá na época. sim. Muitos bullying, Hétero, né? não sei de quê. Metrosexuais. Metrosexual. Mas que existe ainda. Mas o que eu falo é que hoje está mais aberto. As pessoas elas estão mais desprovidas. O mundo está mais de gay. Será que o homem descobriu que ele tem pele também? O homem descobriu que ele tem que ter um cuidado, um autocuidado. autocuidado, isso. Exatamente, ele cuida da saúde mental das pessoas. Tem diversas formas de você cuidar. E o bom é que alguns empreendedores como você tiveram essa sacada para ajudar. Porque eu lembro dos pais antigamente, eu não vou dizer o nome da Gillette, mas Gillette até é uma marca, eles tinham aquele aparelhozinho e eles faziam em casa. Mas tu já falou. Mas não era esse nome da... Sempre foi Gillette. Aquela Gillette lâmina. É a marca. Eu não vou dizer, eu ainda não vou dizer a marca. Mas assim, que eu vejo que alguns barbeiros até utilizam, mas eu de uma forma mais profissional. Então, se tu falasse para a geração dos meus pais... Como é que é o nome? E barbearia... Barbearia.
Não dizia a marca. Elana, Existem várias marcas. Não, esquece marca, só fala o nome do objeto. Aquele aparelhozinho aí, ainda enroscava assim. O barbeador, ele tem... Eu tenho desse. Nesse caso específico, é um realmente mais antigo, é da geração anterior. É do meu pai. Eu uso essa porra. Olha só, tá antigaço. Ajuda, é com você. Não, mas a geração dele é do meu usa pai. ainda. A geração dos homens de verdade, é só isso. Isso, tem uma negada que usa mesmo. É o barbeador de duas faces. Coloca a gilete. Esses barbeadores, eu já usei esse barbeador. Azul, branco, essas outras porra. Não funciona direitinho. Não, a primeira batida que eu dou pra tirar o pelo, pum, aí a cabeça vai embora pro ralo. Neto, e voltando assim, como todos já falaram um pouco, a pergunta é o seguinte: vida de empreendedor. Assim são as vidas de muitos que empreendem. Um dia você está feliz porque teve boas vendas e nos dias seguintes não chega nenhuma venda. E já chega a vontade de querer desistir, porque está desanimado, mas algo dentro de você te faz persistir, pois no fundo você sabe que está trabalhando por um propósito maior. O empreendedorismo é um caminho cheio de incertezas, no qual nada é seguro, mas tudo é possível. Neto, conta um pouco o que é o Neto hoje na vida de empreendedorismo. Cara, assim como você falou, eu coloco muito como essa arte de empreender, ela começa como uma chama. Na barbearia específica, eu comecei muito novo ainda, a partir dos 15 anos, e desde o meu primeiro contato com a barbearia já me acendeu essa chama de gostar daquilo específico, e naquilo que eu voltei o meu pensamento de construir um negócio. Então, houve alguma influência de alguém? Na verdade, não de fato. A história, para ser bem breve, foi um rapaz. Normalmente o meu cabelo, quando criança, era cortado só de um jeito só. Era assim que era no meu tempo ali. Então vai lá e raspa a cabeça, pela a cabeça. O teu pai tem quantos anos? O meu pai, hoje o meu pai biológico, eu fui criado por meu avô. Meu avô já faleceu e eu fui criado exclusivo pelo meu avô. Então assim. Então por que o teu cabelo era cortado de um jeito só? Porque eu nasci em 1968 e meu cabelo era cortado de um jeito só, e quem cortava meu cabelo era minha mãe. Só no padrão, não era minha mãe que cortava, porém a gente não tinha acesso a barbeiros na cidade que eu morava. E daí um rapaz de outra cidade foi pro interior que eu morava, cortou meu cabelo de um formato diferente, que pra mim aquilo foi um extraordinário. Então para uma criança que nunca teve acesso a muita coisa, ter um simples acesso... já consegue acender alguma coisa. Naquele momento eu gostei daquilo que aconteceu e para mim eu considero como o primeiro acesso que eu tive. Então eu já tinha algumas influências, familiares também já são na área e para mim foi só um start. Quantos anos o cara cortou o cabelo e te inspirou? Isso 11, 12 anos, muito legal. Novo. Aí eu comecei de fato a aprender a cortar cabelo com um primo meu a partir dos 15. 15 anos eu já cortava cabelo. Eu ia ajudar ele nos dias de festa, que a demanda dele era bem alta, eu fazia o que dava para fazer e logo após ele vinha e consertava. Daí, era o formato que eu conseguia ajudar. O seguinte, que outra coisa que hoje em dia eu nunca encontrei, ainda bem, né? Às vezes o cara é meio despreparado, ele fica encostando a porra do lau dele no ombro do cliente. Não tem isso? Sarrando, não. Fica sarrando, exatamente. Eu nunca agi com esse perfil de profissional. Eu tenho que ter cuidado, né? Mas. Tu gostava? Digo, meu, você vai me engravidar? Pelo menos tem uma conversa bonita, né? Porra. Neto, do jeito que ele falou, eu acho que ele Não, gostava. nunca aconteceu. Nunca aconteceu comigo, não. Eu vou te falar um pouquinho. Eu tô te perguntando isso. O meu filho, ele estava indeciso, ele não sabia o que eu faço, aí como a mãe dele tem um salão no Rio de Janeiro, e ele queria ser barbeiro, e ele estava em Manaus nessa época, aí ele fez um curso de barbearia e tal, eu digo, eu vou dar minha cabeça para te cortar, que eu quero ver, que eu vou fazer uma avaliação, e eu fazendo avaliação é outra coisa, sou eu, né? Eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim. Eu sentei lá e peguei na cabeça, pode fazer o que você quiser aí, faz o que você aprendeu de bom aí. Meu amigo, o cara passou 1h30 para cortar meu cabelo, esfregando o pau no meu ombro. Quando terminou, eu fiquei calado, não falei nada. Era meu filho, né, e tal. Mas quando terminou, eu falei pra ele,
Uma coisa eu tenho certeza a partir de agora, que barbeiro tu não pode ser nunca. Então esquece esse ramo de barbeiro, vai procurar outra coisa para fazer. Cara, ele é da área de tecnologia, e do nada ele queria virar barbeiro. Mas era o teu filho que estava cortando o teu cabelo? É. Então foi... tá, gente, agora eu me acalmei. Não, jamais. Você sabe que eu sou Deixar uma hora aí, eu falei, opa, tá estranho aí. Pra cacete, eu não vou ficar. Mas isso é um risco. É um risco que se tem. Isso não pode acontecer, né? Acontece isso? Cara, eu acredito que não, assim, bom, É pelo porque eu menos... acho que teu filho estava também muito nunca tinha assim, visto. Tava nervoso, ele tranquilo, fica nervoso. era o pai, né? Isso. É o pai. Ele já tem 34 anos, mas ele... Acho que é um grau de intimidade e parentesco. Não, e também vem pra questão do assédio, né? Pode pensar que não, mas é algo sério que isso pode acontecer. Às vezes o cliente ele pode sair inibido. De repente acontece algo, ele nunca mais volta. Ou ele pode Tu voltar sabe porque ele por que gostou. o cliente não volta? Pode voltar porque gostou também, mas tem isso. Sim. Aí, a partir dos 12, 13 anos, tu começou a cortar cabelo, foi isso? Isso, o start. Mas, 15 anos. Uns 15 E profissionalmente, como é que tu começou, tu abriu a primeira barbearia, como é que foi isso? Bom, vamos lá. Durante todo esse processo, eu já agia dentro de um espaço de uma barbearia. Tive a barbearia quando meu primo saiu e deixou o espaço comigo. Trabalhei por um tempo. Fui morar com minha esposa. Com a barbearia em si, eu não consegui o sustento total de casa, de comprar móveis, enfim. Então eu fui para a roça novamente, que é de onde vinha o financeiro mais forte. Tu continuou cortando, só que Só que em casa, não com a barbearia. O que de tu fazia fato. na roça? Na roça de tudo. De tudo. Capinar, brocar, plantar, colher. Acho que foi lá que tu pegou a mão para poder começar a cortar cabelo. Mas enfim, eu considero de fato que eu comecei profissionalmente a partir do momento que eu mudei aqui para Manaus. Apesar de já ter tanto tempo. E tu era de onde? Eu sou maranhense. Do Maranhão. Do Maranhão. Ai, que vontade lá naqueles lençóis maranhenses. Mudei para cá em 2019. Aí, a partir de 2019 eu comecei o negócio. Quando tu chegou aqui, tu sentiu assim, porra, que eu vou ganhar dinheiro? Na verdade, eu já tinha passado por aqui anteriormente. Eu fiz uma análise primeiro antes de mudar para cá, porque a intenção de fato era mudar para Boa Vista, porque lá tenho mais parentes, enfim. Para termos familiar, seria muito melhor eu ir para Boa Vista. Só que para possibilidades, eu vi muito mais possibilidades aqui em Manaus, para negócios. Terra do dinheiro. Eu vim pra cá pra me construir um negócio, então pra mim melhor vai ser Manaus, e daí resolvi mudar pra Manaus e não Boa Vista. Daí foi quando começou toda a trajetória, que de fato eu só vim com a vontade. Eu não tive lição. Na verdade, eu acredito que acontece isso com muitos empreendedores que iniciam do zero, porque nunca ninguém foi ensinado a ser empreendedor, e a partir do momento que dá o start, começa a se deparar com muitas dificuldades. E aí que está o X da questão, de que muitas pessoas na verdade, poucas vão continuar seguindo e muitas vão desistir, que é o que acontece. Aí que se separa o verdadeiro empreendedor. É quem tem mais persistência dos que não tem. Na verdade, persistência porque não é só fazer o serviço, né? Isso. Tu tens que conhecer toda uma estrutura de Persistência, constituição. foco, acreditar no que está fazendo, ver o mercado, analisar o mercado, tudo isso não está lá de dedo. Na verdade, aprender o que tu nunca soube fazer, né? Que tu nunca foi ensinado a fazer. Então, o que eu considero que tem sido divisores de água entre começar um negócio e construir esse negócio e fazer ele dar certo é adquirir conhecimentos que tu não tem. Simplesmente isso. Acessar pessoas que... Hoje a Sute está com quanto tempo no mercado? Hoje a gente está com... Quando eu mudei para cá, já tem 8 anos. Então eu comecei com The Friends Barbearia. Na verdade, eu comecei como Primos Barbearia, que foi para uma sociedade, a sociedade não deu certo, enfim. Depois foi para The Friends Barbearia. E agora, recentemente, vai fazer 2 anos, eu mudei para Sulten. Hoje então, tem 2 unidades, não é isso? Isso, 2 unidades. No Tarumã e a outra no Parque 10, é isso? No Parque 10. Onde é que fica lá no Tarumã? A do Tarumã é ali próximo da Bemol, da Torquato. Ah, tá. Simples da minha casa, por isso que eu escolhi você lá. Ali. E qual que é nesse tempo que tu já está na Sulten,
foi que tu criou como diferencial na tua barbearia? Na verdade, a gente vem construindo e eu bato muito na tecla sobre atendimento e experiência. Para mim, o barbeiro corta-cabelo é a obrigação dele. Então não tem nada de diferente a um profissional da nossa área. Barbeiro que só corta cabelo. Corta cabelo, todos têm que cortar cabelo. Por isso o nome barbearia. É para cortar o cabelo e fazer a barba. Agora, atendimento e experiência, nem todas as barbearias têm. E eu foco muito nessa linha de pensamento. Uma outra linha de pensamento que eu acredito que possa ser muito interessante para quem está começando o negócio. O Tarumã foi onde eu comecei. E tem tido como um bairro classe média baixa e favela, vamos se dizer assim. Tem muita gente que olha e fala, cara, eu não consigo crescer porque aqui é bairro de favela. Eu olhei com uma perspectiva diferente, eu acredito que muita gente que tem o seu próprio negócio deve olhar com essa perspectiva. Eu olhei e comecei a ter um pensamento diferente, falei, cara, aqui não tem negócios com estrutura boa o suficiente que prenda o cliente, que financeiramente ele já tem uma aquisição melhor e essas pessoas elas vão procurar esse ambiente em outro lugar, vão no DB, vão, enfim, em outros bairros que ofereça. Então eu decidi no Tarumã colocar uma estrutura que os outros não tenham e que a gente vai se destacar justamente por isso, porque em todo bairro eu acredito que tem pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm. E depende muito do teu público e tem público para todo mundo. Eu penso muito nesse formato. Então eu sou muito focado também em uma estrutura boa e que independente do local eu vou trabalhar com um público específico. Eu tenho alguns dados aqui, Neto, para te passar. Eu acredito que tu... Porque aqui o podcast Super Empreendedor, os apresentadores, junto com os empreendedores, junto com os empresários que participam, a gente forma um grupo de pesquisadores, estudiosos, forma um grupo de pessoas que querem aprender juntos e poder repassar para o público que está nos ouvindo agora. Então tem muita gente que quer saber um pouco da tua história, quer se inspirar através dela, muita gente quer saber da doutora Hélia, do Beto, de mim, também o que nós vamos proporcionar através da tua entrevista até chegar até eles, as coisas. Então a gente faz algumas pesquisas aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui do setor de beleza que é interessante. O setor de beleza no Brasil registra a abertura de centenas de novos negócios diariamente. No total, o país tem mais de 1,3 milhão de estabelecimentos ativos no ramo de salões e barbearias. 1,3 milhões. Vou já chegar lá na pergunta que eu quero fazer para você e daqui as demais com certeza vão ter outras perguntas em relação a isso. Com dezenas de milhares de unidades formais e informais dedicadas ao atendimento masculino, tá? É o que a doutora Hélida iniciou a conversa, que é um mercado que está crescendo, demais, em ascensão. Aí dados do mercado de barbearias, abertura diária, cerca de 646 novos negócios de beleza, incluindo salões e barbearias, abrem por dia no país. 646, pessoal. Ritmo acelerado. Isso representa uma média de 27 novos locais abertos a cada hora. Total do setor. O agrupamento de salões, clínicas e barbearia ultrapassa 1,3 milhões de locais ativos, sendo formado por 99% de micro e pequenos empresários. Volume anual. Mais de 235 mil novos empreendimentos do setor de beleza são criados anualmente no Brasil. Aí você vem aqui, você anda, em cada lugar, uma esquina, você vê uma barbearia, na verdade? Vocês já perceberam isso? Sim, tem bastante. Muito. E você entrou num aspecto a respeito de localidade. E eu conversando com vários empresários no teu ramo, realmente cada um escolhe o público que tem dinheiro. Adrianópolis, Parque 10, Ponta Negra, os bairros, Morada do Sol. Então, as dicas que eles me passaram. Você vai abrir uma barbearia, você tem que escolher qual público que você quer para você colocar o seu preço. Não é isso, Neto? É isso mesmo. Então, o Neto escolheu 2 lugares. Um que tem uma classe média boa,
que é o Parque 10. Se ele for ver lá, se ele for contar quantos concorrentes ele tem do lado do outro lado dele, lá é muitos, não é pouco ali no Parque 10, eu nunca vi tanta barbearia, meu Deus. E lá no Tarumã eu vejo pouca do nível da Suten, como ele falou. E o preço bem acessível, E aí eu te pergunto assim, Neto, com todo esse mercado globalizado, eu vejo que cada um empresário do teu ramo procura oferecer coisas diversificadas, coisas que eu vou numa barbearia que eu não vejo na sua, coisa que eu vou na do outro e não vejo na do outro. Por exemplo, eu vou numa barbearia que tem uma sinuca e que tem um café que eu chego lá, me sirvo à vontade, tudo, e que tem roupas para eu comprar, eu saio de lá barbeado e tudo vestido com sapato top e tudo, todo pronto para a festa. Essa tendência de mercado hoje, né, assim, no teu ver, por que que as pessoas conseguiram juntar tudo isso dentro de uma barbearia? O entretenimento, o lazer, o aspecto de beleza ao mesmo tempo, você se embelezar, a masculinidade fazendo isso, tanto dentro de shoppings, como fora de shopping, em vários lugares que eu já citei. Tu vendo assim, dessa maneira hoje, o que seria essencial para você hoje tivesse bastante dinheiro investir nesse segmento para poder fazer o teu diferencial? Ou não precisa de investimento nenhum? Dentro de uma barbearia? O que tu veria para ser acrescentado, além de tudo isso que eu citei que já tem? Bom, quando alguém está começando, um barbeiro está iniciando, ele inicia com uma máquina, uma cadeira, um espelho e um sonho. Então, não necessariamente ele precisa ter milhares de reais para iniciar, ele precisa ter força de vontade, mas daí... E cortar bem, né? E cortar bem. Essa trajetória, ela é muito árdua. Foi assim que você começou? Foi assim que eu comecei. Porém, hoje eu vejo uma possibilidade de, sim, ter um valor em mão. Exemplo, 200, 300 mil reais para te abrir uma barbearia pronta. Hoje é esse valor que se investe? Médio, numa boa estrutura, sim. Eu acredito que sim. Com 100 mil, tu consegue abrir um negócio mais ou menos, que dá para rodar, uma operação que dá para rodar. Mas a média eu acredito que seria essa, por uma boa estrutura, um bom espaço, boas cadeiras, enfim, um espaço de qualidade. Isso conta muito, né? Para mim, hoje isso conta muito. Hoje, né, com a tua barbearia já funcionando e você já lá empreendendo e você já a tua engrenagem já rodando e você já está administrando e tudo isso, o que tu pensa em agregar, em trazer para dentro dela para poder dizer, não, se eu fizer isso vai melhorar? Bom, hoje na linha que eu estou caminhando para alcançar, a gente já tem uma boa estrutura, inclusive vou trabalhar melhor a estrutura do Tarumã. Para ano que vem o projeto de lá é realmente algo diferente que ninguém mais tem, a gente já tem um nível bom e o que eu quero caminhar é para oferecer serviços de valor agregado diferente, de ticket médio diferente. Hoje tem um corte de cabelo, sim. Eu vou dar um exemplo bem claro do que a gente está movimentando agora lá para a barbearia do Parque 10. A gente está agregando junto ao trabalho que a gente já entrega o microagulhamento para pessoas que estão iniciando ali uma calvície e são patologias do couro cabeludo e para pessoas que querem preencher a barba. Então a gente já entra com um processo um pouquinho mais avançado, que é de microagulhamento, vendendo cronogramas mensais. Então a pessoa ela entra, paga um valor mensal e tem a entrega dela. Esse valor ele já é um valor mais agregado, então um cliente vai deixar R$600 na barbearia. Então nesse formato a gente consegue com um cliente extrair muito mais potencial e logicamente aumentar o faturamento do negócio. Então para onde eu quero andar hoje ter profissionais, como que eu posso falar? Especializados. Até porque para fazer esse trabalho de micropigmentação não pode ser barbeiro, né? Tem que ser um outro profissional já da área da saúde. Isso, tem que fazer cursos diferentes. Aqui em Manaus esses profissionais qualificados? Na verdade a gente forma hoje. Eu tomei uma decisão sobre equipe. O nosso mercado hoje ele é muito complicado, a mão de obra, e eu acredito que não só o nosso mercado, mas todos os mercados. Todos os mercados. Então,
ao longo desse tempo eu tomei uma decisão, que foi eu mesmo vou começar a treinar e qualificar meus profissionais. Porque é muito melhor pegar pessoa do que profissional. Caráter, dificilmente você consegue ensinar. Cortar cabelo eu consigo. Então eu prefiro pegar uma pessoa hoje de bom caráter e transformar ela num barbeiro do que pegar um barbeiro de mau caráter. É basicamente nessa lógica. Então hoje a gente treina esse pessoal e a partir de certos níveis a gente coloca outras pessoas para treinar, porque como ela mesma falou, a gente precisa de outros profissionais da área ensinando que não é mais só sobre ser barbeiro, ele precisa ir... E Neto, o que eu percebi assim, em cima do que tu tá falando aí, é que tem muitos vícios. As pessoas elas vêm com seus vícios, sim, principalmente o barbeiro. Eu não quero que os barbeiros me entendam mal. É quase que geral, não querendo generalizar. Agora isso, ouvindo dele, e tu tens isso que eu queria ouvir disso. Indo para esse nicho, e é muito interessante, até porque quando nós falávamos, o homem hoje, ele já está voltado para esse autocuidado. Não é só questão, vou ficar mais bonito ou não. Ele já entende mais sobre o assunto. Ele já entende exatamente que ele se cuidando do corpo, ele está cuidando da mente também. E quando tu falas que tu hoje já tens essa consciência de treinar o teu pessoal, isso é fantástico, porque isso é Manaus, é no geral. A maioria das empresas, dos empreendedores, sejam, eles reclamam da questão de pessoal, além de qualificado, pessoas comprometidas. E aí, quando tu formas, é algo divino, é fantástico, porque tu tens o teu público, porém, vem um risco, que eu já vi muito isso no mercado. Tu forma e depois o que acontece? A pessoa sai, monta outro espaço e vai para outra barbearia. Mas tu gera mas é um risco, né? A fatia do mercado. É um risco. Bom, eu não olho como concorrência. Para mim não existe, depende muito do público que essa pessoa quando saiu, ele com certeza ele não vai atingir o mesmo público que o meu, dependendo do nível dele. Um tempo atrás, nessa parte do ensino, eu já meio que me frustrei um pouco. De falar, cara, quer saber? Vou ensinar mais ninguém. A gente ensina, às vezes, de forma gratuita, cede o material, faz tudo isso, a pessoa não valoriza, depois sai, vai para outro lugar. Só que aí eu tive o discernimento, porque assim, é algo que eu me dispus a fazer, é algo que Deus entregou para mim como um dom, e eu acho muita irresponsabilidade da minha parte receber algo e não contribuir na vida de outras pessoas para que elas tenham oportunidades diferentes também. Então eu decidi que se eu ensinar 100 e de 100 vingar um, amém, glória a Deus, talvez eu tenha alguém comigo por algum tempo. Se eu ensinar 100 e de 100 não sair nenhum, eu tenho certeza absoluta que eu agreguei na vida daquela pessoa, e aquela pessoa não será mais a mesma, assim como eu já ensinei vários profissionais e hoje eles estão sustentando as suas famílias, não trabalhando comigo, mas trabalhando, enfim, no próprio negócio, em outra barbearia, mas eles tiveram a vida transformada a partir daquilo que eu ensinei, e no fundo esse é o meu objetivo principal, e eu vou continuar fazendo. Eu achei interessante um dono de uma barbearia já serve como sugestão, porque coisas boas a gente tem que sim copiar, a gente tem que sim melhorar, é para isso que existe, e eu achei interessante, ainda voltando a essa parte de vícios, hábitos, comportamentos, essa barbearia, que eu não vou falar o nome aqui, mas se Deus quiser eu vou conseguir trazer o dono também aqui, conseguir, eu quero agradecer aqui em primeira mão a sua vinda. Eu que agradeço, meu amigo. A gente é uma honra estar recebendo você aqui em primeira mão. E eu vi o interesse muito grande na parte do atendimento, do investimento que eles fazem em termos disso. Eles treinam todos os barbeiros e a atendente, logo quando você entra na barbearia, ela tem que te receber com um sorriso nos lábios, desse tamanho, já te levar para tomar um café, uma água e tudo, num barzinho que eles têm muito bacana. Muito legal, eu achei interessante, enquanto ela está agendando ali já a tua espera, já vai ver quem é que vai te atender e tudo, qual a pessoa que está disponível e tudo, e a vestimenta deles, que eles vestem aquela coisa avental, aquele avental de couro, bonito, sabe?
Cara, muito bonito, eu acho muito bonito. Olha aí, Beto, tu não tem nenhum problema. Aquele de couro não ia passar nada. E eles todos com a farda, com avental, tudo direitinho. E até nomes eles mudam. Por exemplo, o cara te chama de Juninho. Juninho. É uma coisa meia, né? Lá eles pegaram no Juninho. Lá eles pegaram uma pessoa que se chamava Juninho, tô dando só um exemplo aqui, fictício, e colocaram Júnior André. Ninguém mais vai te chamar de Juninho aqui, tem que chamar Júnior André, para os clientes ver que teu nome é Júnior André, nada de Juninho. Cara, eu achei muito interessante isso, porque realmente isso faz parte de uma cultura da política deles, do atendimento, de não tratar nenhum cliente e nem eles por apelidos. Isso vai além, Mazinho. Aí entra aqui a parte da doutora explicando aonde vai ser atingido isso daí no bolso do patrão. E eu vou falar uma coisa que ele está falando aqui que vai contra tudo isso que ele está falando aqui, mas tipo assim, não é um negócio que tem que ser seguido, tá? É um negócio que aconteceu comigo e eu vou logo falar aqui. Eu tinha um bar e lanchonete no posto de gasolina da BR, a distribuidora BR de gasolina. Esse meu bar durou uns 6 anos lá, eu abria às 6 da manhã e fechava às 10, 11, meia-noite, todo dia. Eu faturava em média lá uns R$6.000 por dia. Quando era um dia mais ruim era 3.000, 4.000, até 6.000 eu faturava por dia lá. Eu vendia de tudo lá. Só que lá, meus clientes era advogado, era delegado, era juiz e era escambau a 4. Eu chamava todos eles de cheira-cola. Aí eles achavam assim, pô, cheira-cola. E eles me chamavam de volta também de cheira-cola. Meu amigo, o meu bar era o mais movimentado lá. Eu faturava alto, porque para faturar 3, 4, 5, 6 mil reais por dia, né? E nunca eu tive problema com isso, mas não é um negócio para ser seguido, tá? É um negócio que eu estou falando que aconteceu. 1930, na idade dele, que não que tinha aconteceu. Leis, nada, que não poderia, entendeu? Não existia bullying, nada disso. Na que época podia dele. cheirar cola. Que podia chegar, o cara de chamar o cara de negão, de tudo, e não tinha nada disso. Hoje mudou muito isso. Não tem como. Então, é como eu estou dizendo, deu certo. Não tem como seguir. Deu certo, mas foi um negócio assim fora do ponto, né? Sim. Fora da linha, entendeu? Então, porra. Primeiro eu entro num bar desse, jamais o cara vem me chamar de cheira-cola. Eu não entro. Mas, Beto, eu não entro. Olha só, a gente estava falando sobre a questão de nomes que ele treina e o também treina, né? O Nelson também treina. E isso evita muitos problemas. Primeiro, a questão de processos, isso mesmo. Os assédios, porque às vezes você passa uma infância toda sendo chamada por um nome. A gente volta lá atrás, entre aspas, tudo se podia, né? Isso. Então tu podia ser chamado de cheira-cola, na boa. Hoje tu não pode mais, até porque você evoluindo e dizendo que algumas pessoas sofreram com algumas tratativas. E um outro é assim, e se a esposa tá junto, daí chega lá, oi Juninho, tudo bem? Como é que vai ficar? Ela não vai se sentir à vontade, confortável, vai entender por um outro lado. Então essa questão da tratativa de nome tem 2 lados aí. Que é a questão do empoderamento mesmo. A pessoa ela entender que ela tem um nome. Muitas pessoas elas até esquecem o nome delas por viverem por um apelido. E quando elas se deparam com essa realidade, ela, espera aí, é bonito meu nome. Ele é grande, ele pode me dar até uma outra perspectiva. Então, antes se via de um jeito, hoje essas tratativas, elas começam a ter um outro norte e um outro peso. Por isso que hoje tu tens com certeza, essas exigências. Aí o que eu ia te perguntar é assim, ele falou que tem esse outro concorrente, não diria concorrente, né? Essa outra barbearia, ele citou o que ele viu lá, o que ele gostou. E hoje, assim, o que é quando as pessoas vão lá contigo nas tuas barbearias, quando elas saem ou que elas vão em qualquer lugar, já tem a tua marca, que alguém olha e diga bem assim, não, esse aqui é lá do Neto. Porque tu vens empreendendo, tu colocaste teu jeito, tu treina, tu fala como tu queres. Você fala o profissional ou o cliente que entra? Qualquer pessoa, quando ela fala no nome da tua barbearia, ou quando ele vê alguém, ou quando alguém toca em um assunto, ele olha, eu tenho um que isso aqui é dele. Quando olha, tem uma marca, tem uma referência. Tu já conseguiste fazer isso? Eu acredito que a tal ponto, esse posicionamento
é um posicionamento que eu busco, que é posicionamento de marca, porém eu acredito que não com essa intensidade ainda, porque a marca é nova ainda também. A outra, que lá na Tarumã era The Friends, a gente já tinha bastante, apesar do nome ser um pouco difícil a pronúncia, a gente já tinha um reconhecimento e já era um pouco mais conhecido por esse nome específico, é tão tal que muita gente me questionou, vai mudar o nome? Eu falei, vou mudar e ponto, acabou-se. Mudei. Estratégico, fui lá e mudei. Simples assim, eu realmente mudei. Por quê? Eu quis um nome mais simples, estratégico, para criação, para essa criação. Para quando alguém falar sobre, as pessoas já saberem quem é. O negócio qual é empresa seu. é. Isso. A empresa é do Aí sobre o que vocês comentaram sobre negócio, eu penso assim, nenhum posicionamento de negócio, para mim, nenhum é errado. Nem o seu que você colocou lá como da outra empresa é errado, nem o seu que você colocou também como era tratado era errado, nem o meu é errado, enfim. Existe o que funciona, o que dá certo, o que dá resultado. Se o seu deu resultado, então o seu foi certo, o seu modelo de negócio. E muito. Então assim, essa questão de tratativa, como eu trato meu cliente, como eu trato meu colaborador, como é os processos dentro da minha empresa, é muito posicionamento. Então eu decido me posicionar para esse público específico. Então assim, se fosse os dois bar e esse atendesse nesse formato... Eu já tive bar também, e era o outro... diferente do dele. Meu bar era diferente e só dava doutores também e tudo. Mas no dele também. Era outro tratamento. Os caras chegavam lá de Ferrari, estacionavam em frente do meu bar lá e tudo. Entendeu? Chegavam lá 2 horas da tarde e saíam 4, 5 horas da manhã no meu bar. Porque era um tratamento vídeo. O bom é que na barbearia não pode ficar assim, né? Ele chega, senta, tem que fazer o cabelo, barba, bigode e sair, né? Porque bar, às vezes, ele fica a noite todinha, hein? E vai. Depende da barbearia, né? Se a barbearia oferece outro serviço, você pode. Mas ele não vai ficar lá o dia todo, né? E esse negócio lá que você fez do cara pagar... Da assinatura? Isso. Como é que funciona então? Como foi que estampou essa ideia na tua cabeça? Bom, a gente já tem uma referência aqui em Manaus, que é o Feitosa, o Ricardo Feitosa. Foi ele o primeiro que trouxe, ele é referência aqui na cidade. Primeiro que eu fui lá visitar. Isso. Então assim, eu conheço ele, eu já fiz mentorias com ele inclusive, então ele trouxe esse modelo de negócio, funcionou. E cara, é uma pessoa que está caminhando para um direcionamento no qual eu quero ir. Então não faz sentido eu ver alguém dando certo. Você está se espelhando bem, viu? Porque quem investe em treinamento, trazendo pessoal de Rio, aí tu viu que estava bacana lá com ele, tu disse, rapaz, eu acho que dá certo lá na Sultan também. Funciona, eu testei um modelo primeiro com um outro sistema e não funcionou tão bem, não o modelo de negócio, mas o sistema não entregou o que eu queria. Aí logo na sequência eu mudei de sistema e a partir daí começou a funcionar de fato. E assim, foi sair de um faturamento e dobrar esse faturamento, porque eu tinha 2 vertentes de faturamento. Eu tinha a assinatura que entrou, mas e já tinha o que já funcionava. Quantos pacotes é isso que ele quer saber? A assinatura deu certo? Os pacotes, tudo deu certo? O pessoal te procura, acha interessante, as redes sociais recebeu legal isso daí, deu retorno, está sendo positivo. As redes sociais, hoje eu não dependo tanto de postagens. Não, as redes sociais gostar ou não gostar, porque hoje eu uso o tráfego pago, eu pago e aparece para todo mundo que a pessoa me siga ou não siga. Está te dando retorno? Sim. O tráfego pago te dá retorno? Sim, o tráfego pago me dá retorno, indicação me dá retorno, são várias fontes, fachada da loja dá bastante retorno. Não. E tu faz outros tipos de promoções para atrair um público novo para ti? Eu tenho hoje, a gente está trabalhando com uma específica e que tem funcionado muito pra gente, que é o voucher. Eu tinha feito no formato de 50% anterior, só que agora eu coloquei 100%. Então eu fiz 1000 unidades de voucher a 100% o corte. Então eu sou estratégico em distribuir. Inclusive, era para me ter trago alguns aqui, eu sempre ando com alguns no meu celular. Olha, vocês perderam os vouchers. Eu lhe entrego, esse aqui já é cliente, então o voucher não iria para ele, que é para novos clientes. Sim.
eu lhe entrego o voucher. Esse rapaz está precisando, olha o cabelo dele. Toda promoção que oriunda de uma empresa como a tua, ou do mesmo segmento, sempre é para novos clientes, né? Para chegarem, conhecer, ver o teu atendimento, ver o que tipo de serviço tu faz, para poder ter eles ali contigo mais vezes. Então essa é a ideia, né? Essa é uma estratégia do marketing que ela é levada para isso. Então, só que além disso também, tu tem também os vouchers, você faz, você fez o teu corte que é por assinatura, e também eu acho muito legal isso daí. Inclusive isso aí pode dar certo para qualquer ramo de atividade, né? Sim. Tem muita coisa que hoje dá certo. tudo praticamente é assinatura. Exatamente. Outra coisa também, nesses dias que são assim, dia dos pais, dia disso, dia daquilo, tu também elabora alguma coisa? A gente tá rodando uma promoção na barbearia que a cada serviço extra feito, o cliente ganha um cupom, e esse cupom é para concorrer a uma cesta. Essa cesta tá lá em cima do balcão da recepção. Olha aí, Mazinho. Mas é isso. É a sugestão que eu vou te dar aqui, a sugestão aí, ó. Atenção, público aí, ó. A sugestão que eu vou dar pro nosso amigo aqui da barbearia, que eu achei muito interessante, foi uma coisa que eu fechei na época com esse rapaz, que ele me chamou para fazer a parte de marketing para ele, da barbearia dele. Eu disse para ele, eu fecho um pacote com 10 clientes para ti. Eu vou querer isso, tu vai me incluir nessa... Pidão, né? Tal. E o meu pessoal vão estar pagando esses pacotes aqui que tu tens. Tu aceita? Ele disse, tá bom. Eu digo, em um mês eu te trago 10 clientes. Fui lá e trouxe a minha carteira de clientes para ele. Meu filho já trouxe os amigos dele, os amigos já trouxeram outro. É a indicação, né? E aí, tem que ter, não é só para os clientes novos que estão chegando. Você tem que fazer para os antigos também. A gente faz tem que fazer para os antigos, porque os antigos estão ali, já eles que sabem melhor de falar mais do que os novos que eu tô achando que ele tá falando muito assim da vivência dele. Eu tô falando, já dando um toque pra ele. Eu vou trazer algo bom pra ele então agora. Faz algo pra ele. Seria a promoção ao vivo. Eu penso, na verdade, que já existe. Se a Tavares não fez com você, você pode cobrar dela. Que o cliente que já é da casa, que ele traz essa indicação, ele ganha um brinde da casa, ele ganha uma hidratação, ele ganha uma limpeza de pele. Então, se trouxer cliente... Ganha uma hidratação? É tipo da Copa do Mundo? Dá um copo d'água pra ele beber? Falou em Copa de Mundo, eu pensei em algo que eu queria te perguntar, curiosidade. Por exemplo, Copa de Mundo, naquela lá dos antepassados, o Ronaldo Fenômeno fez aquele... do Cascão. Aquele corte do Cascão. Aí agora... não sei se ano passado ou retrasado, mas ainda está recente, o pessoal começou a fazer aqueles riscos assim na cabeça. Aí depois, o mais recente, eles começaram a cortar a sobrancelha. Tendência, ok, sim. Mas apesar de que eu acho feio demais, mas os homens gostam. Vocês, nessa parte de criação, essa parte de trazer o novo diferencial, vocês fizeram alguma coisa de vocês assim? Ou vocês geralmente esperam essas tendências? Roupa, por exemplo, esse ano vai ser vermelho com, não sei mais, roxo. Eles lançam a tendência, a partir daí as lojas e todo mundo começa a criar as peças baseadas nisso. E barbearia? Como é que fica o cascão, o corte aqui do lado? Aí vem aquela... Eu digo, meu Deus, tem tanta gente que não tem sobrancelha. Eles estão cortando a sobrancelha deles? Isso que eu cheguei lá em cima dessa pergunta que eu estava fazendo para já responder. Eu cheguei lá com a Teres Tavares, Tavares, olha, ela não vai te dar massagem. A Teres Tavares, cheguei lá e disse que você vai fazer um corte sleep back para mim. O quê? Sleep back. Aí eu peguei, puxei. Tu pronunciaste certinho? É o código que está na tendência a nível internacional. Ela olhou tudinho, tipo, vou deixar aqui, eu quero que você faça. Ela olhou, tal, vê os detalhes. Ela pegou, abriu, tal. Ela fez isso aqui, jogou para cá meu cabelo. Porque o corte não é o mais importante, mas o penteado. Sim, a finalização. A finalização. E ela fez, pode ver aqui atrás. Tô vendo nada. Ela não esqueceu jamais o nome desse corte. Pergunte dela. Tá melhor só do pode perto. explicar agora aqui, como é que vocês trabalham em cima das tendências. Esse penteado aqui, cara. Chega e pede e vocês também dão outra dica, né, para o cliente. Né? Daí eu fiquei curiosa, né? Porque, como eu falei, tem as roupas, tem tudo, entendeu? Sapato. E vocês, barbearia? Tá, bora lá. Vamos. Chega a ser duas perguntas um pouquinho diferentes. Eu entendi o que ela falou sobre criação. Sobre criação. Hoje a gente tem nomes específicos. Então teve um treinamento, inclusive,
sobre terapia capilar, que estava muito voltado para a área feminina. A gente foi com a doutora Ivone, ela trouxe esse treinamento para dentro da barbearia e a gente adaptou alguns nomes próprios da barbearia. Por exemplo, a gente tem uma terapia capilar que eu coloquei o nome de Apex Therapy. Que esse nome outras barbearias não têm, foi um nome criado que a gente criou. Com vocês. Pode ter o mesmo procedimento, ou parecido, mas não é o mesmo nome. Então tem a supremacia, que como o Su tem também o significado dela, eu não só Netos ao contrário, porque isso foi muita coincidência, só que o nome ele veio de uma pesquisa que eu fiz e esse nome ele vem do Antigo Egito, pessoas que faziam parte da realeza. Então eu trouxe essa pegada de realeza, de pessoas importantes e alguém que se sinta importante ou que é tratado como importante dentro do nosso espaço. Independente do seu estado social. Quer dizer que tu pesquisou o nome, Su tem... E depois foi o japonês que me deu a visão, eu tava cortando o cabelo que dele. tava de trás pra frente. Ele falou, qual que é o teu nome? Eu falei, é Neto. Ele falou, o nome da barbearia. Eu falei, não tem nada a ver, o nome da barbearia é Suten. Ele falou, não sabia. Aí ele falou, pois é, Neto ao contrário. Aí eu olhei no espelho, porque no espelho você enxerga ao contrário. Aí eu olhei o nome, eu digo, ué. Porque a minha escrita no Instagram ou em tudo era Neto com 2T, Neto. Aí eu mudei pra Netus, pra ser pra mais estratégico ainda, pra ficar... Mas é isso aí, olha, empreendedor tem que estar atento a tudo. Tem que estar atento ao concorrente, tem que estar atento ao mercado geral, porque qualquer detalhe pode mudar o rumo do teu negócio. Perspectiva do negócio. A tua perspectiva do negócio, de você crescer ou não, é tudo isso. A gente traz muito, a gente trouxe, não de inventar a roda, mas de dar continuidade, mas sim, a gente traz nomes diferentes, formas diferentes. É estratégia, você consegue... A gente é estratégico nisso, então tem coisas que é sim na barbearia. Aí, pro que ele falou, o cliente hoje, ele tá muito mais atento às tendências. Então, às vezes, a negada coloca nome muito aleatório nas redes sociais, tá? Nem todo nome que aparece lá de corte é realmente, porque normalmente nome real, né? Só que assim, se o cliente chega e mostra, cara, é obrigação do profissional a execução. Pô, mas eu não fico questionando o cliente. Não, mas não é esse nome aqui não, esse corte aqui é corte e tal. Não, se foi aquele nome que ele trouxe, eu vou olhar o estilo, não o nome especificamente. Isso mesmo. Então, vou entregar com técnica, que todos os profissionais, a Tavares inclusive, ela foi treinada para mim, comigo desde o começo, e tem nível suficiente para qualquer entrega que chegar no masculino, ela vai entregar e com qualidade. Legal. Foi isso que aconteceu, então ele trouxe um nome novo e a gente tem que ser estratégico nisso também. Se o cliente traz um nome novo, realmente ela não pode mais esquecer esse nome, porque pode chegar um outro cliente que viu também na internet o mesmo corte e ela já tem que estar inteirada sobre aquilo. A gente tem muito nome de corte novo que os meninos chegam do nada, eu quero um Moica Trem. Assim que os meninos chegarem a primeira vez, mas que trem é Moica Trem? Aí tu vai ver um corte que a gente já costuma fazer no cotidiano e eles trouxeram um nome diferente. Aí daí a gente tem que se adaptar. Boscush é um militar com high fade. Mas então a gente precisa... Eu sei que vocês dois pensaram. A geração que a gente está hoje é o quê? 6-7, Farma Aura. E a gente atende público jovem. É a tua geração, né? Precisa ter essa linguagem, na verdade o profissional ele precisa ser um camaleão e ele precisa ser adaptável. Só tem que estar ligado, né? Às situações. Teu público é misturado, jovem igual eu, Beto, com uma jovem de outrora. Não tem como. Jovem de 70. Jovem de outrora. Não tem como. Sempre porque assim, o pai traz o filho. Aí a minha tratativa com o pai não pode ser a mesma com o filho. Não tem como. Então a gente tem que ser flexível. E o meu filho que me levou lá pro Mr. Feitosa, e depois eu levei ele para esse outro que eu virei amigo, tirei ele do Mr. Feitosa e levei para lá e ele levou todos os clientes para lá. O Mr. Feitosa ficou bravo comigo. Não deixei de falar esses detalhes.
Neto, Legal, então, Neto, parabéns, viu? tem muito assunto bom. ainda pra gente tratar. Eu espero que a gente consiga marcar um outro momento e você traga novidades Isso. de evolução da tua barbearia, ou até mesmo chega comigo assim, Alberto. E as promoções que Eu tu acabei esqueceu, de- né? Vai deixar aqui os vouchers, Eu a acabei- beleza da mulher. Eu acabei de virar É só franquia. homem lá. Franquia, se você virar uma franquia, vem aqui, avisa pro Mazini pra gente trazer aqui de novo, pra gente bater um papo, porque assim, essas informações é muito legal para quem está olhando. Afinal de contas, isso aqui foi feito justamente para isso. Para o cara tirar a ideia, para o cara ver o que aconteceu, para ele não errar, para ele, sabe, para ele ter realmente ali uma base de ideias, para ele poder fazer o dele, seguir em frente, ou quem já está no mercado também, se orientar melhor com tudo isso, né? O nosso tempo está acabando aqui no podcast Super Empreendedor. Passa rápido, né? Eu queria te agradecer muito pela tua vida Também aqui. o Mazinho pedindo promoção todo tempo. Pois é. Então, Neto, maravilha, obrigado. Aí a gente vai só... E Leandro, o que você fala aqui, que a gente tem que deixar aqui alguma mensagem aqui do... Não, só finalizar, normal. Não, mas parabéns, viu? Parabéns, continue assim é, crescendo. Netos Barbearia, Netos. hoje é mais um episódio do podcast Super Empreendedores. Hoje você foi entrevistado pelo Beto Almeida, pela doutora Elida Barroso e pelo Deusmar Rodrigues, mas pode chamar de Mazinho também. E é uma honra ter você aqui, como nós vamos ter em outros dias, porque nós vamos fazer um network muito legal aqui entre os empreendedores que irão passar por aqui. E vamos reunir toda essa turma junto e vamos fazer um coffee break legal e vamos discutir sobre negócios, empreendedorismo e muito mais. Você é nosso convidado. Muito bom. Valeu, galera. Bye, bye.